Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a paz, a alegria e a presença do Espírito Santo renovem a sua vida. Amém? Olha, irmãos, Deus já me entregou uma palavra aqui tão abençoada, eu quero compartilhar com vocês, mas antes eu quero fazer um comentário aqui que eu acho muito importante, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Você já percebeu que ser cristão não é fácil, certo? Nunca foi fácil. Na verdade, seguir a Jesus mesmo é sinônimo de sofrimento. Mas, irmãos, é claro que existe a bonança, é claro que Deus, Ele traz o tempo da provisão, o tempo da abundância, mas antes nós precisamos passar pelo processo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Enquanto eu estava aqui meditando sobre algumas passagens da Bíblia, Deus tocou no meu coração de que muitos de vocês estão pensando em desistir no meio da caminhada. Eu vou te mostrar o que acontece exatamente quando você decide andar com Deus, quando você já entregou sua vida para Jesus. E aí, de repente, Deus começa a fazer uma limpeza, né? Uma transformação de dentro para fora. Sabe quando você vai arrumar um armário e aí você tira toda aquela bagunça que está no armário, coloca ali em cima da cama, caixa de sapato, roupas antigas que você já não usava. De repente o seu quarto fica uma bagunça. É assim que você está se sentindo hoje. Parece que está tudo desconectado. Parece que você agora que está buscando a Deus, em vez de receber o elogio das pessoas, elas estão te criticando. Em vez de você agora ficar feliz, parece que você está triste. Parece que está sempre faltando algo. Você já reparou nisso? Então, irmãos, isso aqui é porque nós estamos no meio de um processo. E eu quero te explicar exatamente o que Deus faz. Mas tudo começa aqui, ó. É a sua mente que está atribulada. É a sua mente que está cheia de dúvidas, confusa. E isso acaba afetando os seus relacionamentos e também o seu relacionamento com Deus. Deixa eu te explicar uma coisa que eu estava estudando esses dias, que eu achei tão interessante. A psicologia, ela explica um fenômeno que chama conforto no caos. Sabe aquela pessoa que ela está num emprego há muito tempo e lá no trabalho ela é criticada, ela é humilhada, ela está num ambiente que ela não gosta, ela não tem prazer nenhum, mas ela não sai daquele emprego. Sabe por quê? Por mais que ela esteja ali no caos, ela tem um certo conforto, porque ela pensa assim, se eu sair do emprego, vai que eu não consigo outro emprego, vai que eu começo a passar necessidade. E se tudo der errado a partir dali, então a pessoa prefere o conforto do caos do que experimentar uma coisa nova. Da mesma forma os relacionamentos, não é assim? A pessoa às vezes está com alguém, está namorando há muito tempo já, muitos anos, não está feliz, não está gostando, de continuar com a pessoa, só que ela não tem coragem de falar a verdade, ela por medo de machucar o outro ou por medo principalmente de ficar sozinho, Eu sei, irmãos, a solidão é terrível, é difícil mesmo, e aí a pessoa, por medo do desconhecido, ela abre mão da sua felicidade hoje. Faz sentido isso para você? Você está passando por isso? Fala a verdade. Irmãos, por incrível que pareça, as pessoas sentem conforto até mesmo nas piores prisões da alma. Por exemplo, uma pessoa que tem vícios, uma pessoa que está envolvida com drogas, com bebida, uma pessoa que sabe que aquilo faz mal, mas ela não quer sair daquilo. Irmãos, o que explica isso? Então, eu estava aqui lendo uma passagem da Bíblia que eu achei muito interessante, que é sobre isso que eu quero falar com você, e daqui a pouco nós vamos orar. Eu quero orar para Deus quebrar isso na sua vida, para Deus te dar força, coragem para enfrentar os desafios do dia a dia, amém? Para enfrentar esse medo do desconhecido, porque, irmãos, se tem uma coisa que Deus nos chama, é para vencer o medo, é para sair da nossa zona de conforto. Lembra do que Deus prometeu para Abraão? Saia da casa do seu pai, do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, irmãos, Deus não gosta de gente acomodada, de gente que já se acostumou com o caos e de gente que quer o conforto ao invés de obedecer e fazer a vontade do Pai. Então, a mensagem é sobre isso hoje, mas eu já quero comentar com você a respeito do Egito. Lembra que o Egito, a gente tem aquela visão, de que era só chicote o tempo todo, era só sofrimento. Mas, irmãos, você sabia que não era só isso? Lá no Egito, quando Moisés foi chamado para libertar o povo, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que lá no Egito o povo tinha casa, o povo tinha comida. Inclusive, quando eles estavam futuramente lá no deserto, eles falavam que tinham saudades do Egito. Olha que interessante. Ou seja, eles sentiam um certo conforto no caos, porque eles eram escravos
Eles estavam ali, lógico, sofrendo, tendo que trabalhar, sem direito de escolha, mas mesmo assim, aquilo trazia uma falsa sensação de segurança, entende? Então é por causa disso que as pessoas tinham medo do desconhecido. E então passaram-se mais de 400 anos e as pessoas estavam ali, acomodadas. Mas irmãos, até que chegou um momento que ficou insuportável. Eles começaram a ver que não tinha sinal de melhora. Por mais que tudo era tão difícil, eles se lembraram de Deus. E então a Bíblia conta que Deus, ele ouviu o clamor do povo e levantou Moisés, que veio, lá de dentro do palácio de Faraó, para libertar então o seu próprio povo. Porque Moisés, você sabe a história, ele acabou sendo adotado pela família de Faraó, porque eles não sabiam que ele era um hebreu. Só que aí, quando ele foi crescendo, ele percebeu que aquele povo escravizado era o seu próprio povo, era da sua família. Então, a mensagem de hoje está uma bênção, está muito edificante. Inclusive, eu quero agradecer a vocês que têm compartilhado. Quantas pessoas chegam até mim, irmãos, e elas falam assim: pastor, eu te conheci através da minha tia, através da minha prima, através do meu irmão, que um dia me apresentou a sua oração. Olha que bênção, irmãos. Então Deus tem feito uma obra linda. Aqui nós não perdemos tempo de falar de outra coisa a não ser da palavra de Deus. Aleluia! Então, antes de começar, eu só quero pedir rapidinho para você se inscrever. Vamos lá, é muito rápido. Clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se. Do lado tem um sininho. Clica nele e aí você seleciona a opção todas, porque aí você vai receber as notificações no seu celular, ok? Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, a parte mais difícil na caminhada com Deus é quando nós estamos no meio do caminho. É exatamente naquele momento que você já deu o pontapé inicial, você já entregou sua vida para Jesus, você já se arrependeu dos seus pecados e agora você está disposto a ir até o fim. Só que aí, irmãos, o diabo ele sabe da sua decisão. O diabo ele sabe que você está decidido no seu coração de que você vai mudar de vida. E o que ele faz? Ele te enche de problemas. Ele coloca na sua mente que você não vai dar conta, que é impossível fazer aquilo que você quer. E muitas vezes ele usa as pessoas à sua volta, tudo para te desanimar. É por isso que eu te convido a estar aqui comigo todo dia, porque você deve se alimentar da palavra não só no domingo à noite depois da igreja. Todo dia, irmãos, nós devemos buscar ao Senhor, porque as tentações são muito grandes, as provações. Irmãos, cada vez mais as coisas parecem que vão ficando mais difíceis, mas eu quero te mostrar exatamente o que Deus faz quando você persevera, quando você passa essa fase difícil, sabe? Quando você aceita as dificuldades como se fosse um tratamento de Deus. É isso que diz lá em Hebreus capítulo 12, suportem as dificuldades como uma disciplina de Deus. Porque Deus é Pai, e qual é o pai que não disciplina os seus filhos? Amém? É isso que está escrito lá nesse capítulo. Então, irmãos, voltando a falar aqui sobre Moisés, sobre o Egito, a Bíblia conta ali o que aconteceu justamente para nos encorajar hoje, porque exatamente o que aconteceu naquela época é o que está acontecendo na sua vida também. Deixa eu te explicar só para você entender. A Bíblia diz que Moisés estava lá no deserto, cuidando das ovelhas, e aí de repente uma sarça começa a pegar fogo. Ou seja, uma árvore muito seca que é comum no deserto, de repente começou a pegar fogo, mas ela não se consumia. E então Moisés ficou impressionado com aquilo e na verdade era a presença de Deus. E Deus então se apresentou a Moisés e ele deu uma tarefa que parecia impossível. Ele chamou Moisés para libertar aquelas milhões de pessoas que eram escravas no Egito. E talvez você não saiba, mas o Egito naquela época era a maior potência do mundo. Não tinha para ninguém, irmãos. O faraó, ele não era só um rei, ele era visto como um deus na terra. Então, o problema não era só espiritual, era um problema político, era um problema econômico. Por quê? Porque tirar os escravos dali significava tirar a mão de obra que estava trazendo todo o sustento para aquele império. Irmãos, aquele povo hebreu, aqueles escravos, eles traziam um lucro enorme para o Egito, tanto é que eles enriqueceram absurdamente. Só que então Moisés decidiu obedecer. Ele ouviu a voz de Deus, ele foi até o faraó e ele fez exatamente o que Deus mandou. Ele chegou até faraó e disse assim: liberte o povo, porque Deus está mandando. Irmãos, o que a gente espera que aconteça numa hora dessa, né? Imagine que Deus manda você chegar num prostíbulo e aí você chega lá na mulher que cuida de todas as prostitutas, né? Na cafetina. E aí Deus manda você dizer para ela: liberte todas essas mulheres. Só que, irmãos, tem um detalhe: aquelas mulheres, elas trazem lucro para a sua patroa.
E você acha que ela vai querer obedecer? Irmãos, para começar, Faraó, ele acreditava em outros deuses. Ele acreditava que ele era Deus. Então ele resistiu, ele fechou o coração, ele não quis obedecer de forma alguma. E sabe o que aconteceu para piorar? Ele decidiu dobrar a carga de trabalho sobre os escravos. Isso mesmo, ele começou a castigar ainda mais o povo. E olha só a decepção que Moisés ficou. Lá em Êxodo capítulo 5, versículos 22 e 23. Olha só a oração que Moisés fez. Preste muita atenção. Moisés então voltou ao Senhor e disse: Senhor, por que trouxeste toda essa desgraça sobre este povo? Por que me enviaste? Desde que eu me apresentei ao Faraó como teu porta-voz, ele passou a tratar o teu povo com ainda mais crueldade, e tu não fizeste coisa alguma para libertá-lo. Olha isso aqui, irmãos. Moisés estava sendo muito sincero, né? Ele abriu o coração de verdade, ele falou aquilo que a gente jamais teria coragem de falar, né, numa oração. E a verdade é que ele disse o seguinte: Deus, eu fiz tudo o que o Senhor pediu e ainda ficou tudo pior. Parece que agora as pessoas estão sofrendo mais. Faraó está dobrando a carga. O que nós vamos fazer, Deus? E o Senhor, para piorar a situação, não fez nada. Irmãos, eu sei que quando a gente olha uma oração como essa, a gente acha que Moisés estava sendo rebelde. Mas, irmãos, não foi rebeldia, foi o choque de realidade batendo na porta de Moisés. É aqui que nós nos identificamos, irmãos. Para pensar na sua própria vida. Talvez você decidiu obedecer a Deus de verdade. Você decidiu parar de beber, você decidiu ser fiel no dízimo, nas ofertas, você decidiu pedir perdão para aquela pessoa que é tão complicada. E aí logo depois que você tomou essa atitude, parece que o dinheiro apertou ainda mais, não é assim? Ou então aquela pessoa que você perdoou, ela foi lá e te humilhou de novo. E aí então vem aquele pensamento: pastor, eu fiz o que é certo, pastor, e não mudou nada. Pelo contrário, parece que o inimigo ficou com mais raiva ainda. Pastor, o que eu faço agora? Oh, meus irmãos, é por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração, porque o seu desânimo no meio do processo, ele acontece porque você colocou expectativas erradas. E não só isso, é porque você está querendo julgar o final da sua história somente por um capítulo, entendeu? Você está pegando esse capítulo que é o mais difícil da sua vida e você está achando que já é o final da história. Oh, meus irmãos, fiquem comigo até o final, porque eu creio que Deus vai te mostrar o que Ele vai fazer na sua vida, assim como Ele mostrou para Moisés. Porque não pense que Deus ficou bravo com Moisés por ele falar de forma tão dura. Deus sabia da raiva, né, do desejo ali não satisfeito no coração de Moisés. E é exatamente nesse momento, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele pega esse pior momento, essa fase em que você está tão cansado, frustrado, e ele tenta jogar na sua cara de que Deus não te ouviu, de que Deus não está te aprovando, de que Deus te abandonou. Irmãos, não tem nada disso. Deixa eu te explicar uma coisa aqui que aconteceu. Você vai ver como que Deus trabalha. Preste atenção. Deus então respondeu a Moisés. É isso mesmo. Deus não deixou Moisés no vácuo. Deus deu a resposta, porque o nosso Deus é aquele que fala, irmãos. Ele fala com a gente. Olha só qual foi a resposta de Deus. Em Êxodo capítulo 6, o versículo 1, está escrito assim: Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que eu vou fazer ao Faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Olha só o que Deus disse aqui, ó. Agora você verá o que eu vou fazer. E sabe quando Deus diz agora, irmãos? Na verdade, Ele está querendo dizer o seguinte: chega. Eu sou muito paciente, eu sou aquele que dou muita chance para as pessoas, eu dou oportunidade, mas chega uma hora em que ninguém vai suportar a minha mão. Eu sou um Deus de amor, mas eu também sou um Deus de justiça. Irmãos, a Bíblia conta que então Faraó foi endurecendo o seu coração, e quando o povo já não aguentava mais nem um minuto sequer, o agora de Deus chegou. Deus colocou um ponto final, irmãos. Glória a Deus. Da mesma forma que vai chegar esse momento na sua vida, não duvide, não desanime. Amém? Eu creio que você chegou aqui e tem um propósito nisso. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Irmãos, a situação realmente foi piorando. E é como eu disse para você, parece que vai piorar primeiro para depois melhorar. O inimigo, irmãos, ele foi aumentando o peso da escravidão. O povo começou a reclamar. O povo então se levantou contra Moisés
e disseram que ele não foi levantado por Deus coisa nenhuma. Eles acusaram Moisés de mentiras. Irmãos, foi um tempo terrível, mas Moisés agora estava esperando nessa palavra. O mesmo Deus que prometeu, ele era fiel para cumprir. Amém? E muitas vezes, irmãos, quando a situação vai apertando muito, como eu disse para vocês, a gente prefere voltar atrás. Em vez da gente olhar para Jesus, olhar para o futuro, a gente prefere olhar para o passado. E a gente começa até a romantizar, né? Romantizar o que nós vivemos lá atrás. Meus irmãos, as coisas eram muito mais difíceis. Deus já fez tanta coisa na sua vida, na minha vida. Eu sei que talvez você acabe esquecendo, né, das coisas boas que Deus já fez, mas nós não podemos esquecer de forma alguma, irmãos, porque é isso que nos dá força. Quando nós olhamos para as bênçãos, para a misericórdia, para a graça de Deus, nós ganhamos forças para enfrentar os desafios. E eu sei que talvez você esteja pensando aí, mas pastor, por quanto tempo então eu vou ter que aguentar essa fase pior para depois chegar à fase melhor? Irmãos, eu confesso que eu não tenho a resposta, porque se eu tivesse a resposta, eu poderia falar até a data para você, mas eu não tenho essa resposta. Mas uma coisa eu te falo, se você continuar perseverando, existe uma promessa para você. Eu vou ler agora o que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículos 35 e 36. Diz assim, não abram mão da sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Amém? Olha que interessante, irmãos, aqui está escrito que a promessa vai se cumprir, mas só depois de você ter feito a vontade de Deus. Ou seja, você já obedeceu, você já entregou a sua vida a Jesus, você já renunciou o que era errado, mas a promessa ainda não se materializou, e não é porque Deus está atrasando não, mas é porque talvez Ele está provando agora o seu coração. Ele quer saber se você vai perseverar. Irmãos, perseverar não é ficar parado não, sofrendo feito uma vítima. Não, perseverar é manter a decisão que você tomou, mesmo quando todo mundo está contra você. Se você decidiu, por exemplo, que a sua casa vai servir ao Senhor, não mude essa decisão só porque teve uma briga feia na família, só porque parece que os seus parentes não querem saber de Deus de forma alguma. Se você, por exemplo, decidiu ser fiel a Deus nas suas finanças, não pare só porque surgiu um imprevisto que pareceu um balde de água fria. Não, irmãos, Deus está testando o quanto você confia na palavra dele, mesmo quando você não está enxergando uma saída. Amém? Aleluia? Então nós já vamos orar, mas como eu prometi para você, eu vou te mostrar o que aconteceu depois que Deus fez aquela promessa para Moisés e ele falou que ele pesaria a mão sobre Faraó. Olha só o que aconteceu, está escrito lá em Êxodo capítulo 12, versículos 29 ao 31. Diz assim, à meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais novo do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite e ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. E no meio da noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão, e ele ordenou: saiam já daqui, deixem o meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Amém? Irmãos, olha que reviravolta maravilhosa. É claro que a gente não deseja a morte de ninguém, mas Deus é aquele que dá a vida e Ele também traz a morte. Ou seja, é Ele que está no controle de tudo e a Ele, somente a Ele, pertence a vingança. É o que diz a Bíblia. E aquele mesmo faraó que tinha aumentado o trabalho do povo, que tinha rido da cara de Moisés, ele tinha falado que ele não conhecia a Deus, agora de repente ele está implorando. E ele faz isso no meio da noite. Ou seja, a vitória que Deus traz, irmãos, acontece quando ninguém está esperando. Acontece, irmãos, principalmente no mundo espiritual e depois aquilo se reflete no mundo físico. Irmãos, aqui deixa muito claro uma coisa: não há impossíveis para Deus. Olha, talvez você está orando por uma pessoa que tem um coração tão duro quanto o coração de Faraó. Meus irmãos, Deus pode agir com graça, Ele pode agir com misericórdia e se for necessário, Deus pesa a mão. Não é prazer dele trazer sofrimento, por isso ele deseja que a gente venha por amor e não pela dor. Mas irmãos, seja como for,
O mais importante é que a vontade de Deus se cumpra. E eu tenho certeza que as suas orações estão fazendo a diferença, por mais que você não veja. Eu falo por experiência própria. Quantas vezes eu orei pela minha família, pela minha casa, parecia que não estava acontecendo absolutamente nada. Mas, meus irmãos, um dia a minha irmã se converteu. A vida da minha irmã era uma escravidão e Deus a libertou. Aleluia! Depois o meu pai veio se converter também. Eu pude batizá-lo. Irmãos, Deus é fiel, Deus é maravilhoso e eu creio que Ele vai completar a obra na minha família. Então esteja orando pela minha casa e eu vou orar pela sua também. Amém? Esse é um momento também tão aguardado, nós vamos orar nesse exato momento. Eu sei que Deus já falou ao seu coração e a principal mensagem que o Espírito Santo quer que você guarde hoje: não desanime, persevere. Continue fazendo a vontade de Deus, porque depois disso tudo vem a bênção, vem a calmaria, vem a resposta do Senhor. Aleluia! Então, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Irmãos, nós vamos orar aqui de forma genérica, é claro, mas eu sei que Deus te conhece no íntimo, no escondido, e Deus está vendo aqui o seu pedido de oração. Eu não te conheço pessoalmente, mas Deus conhece. Eu espero um dia te conhecer, na verdade, pessoalmente. Se isso não acontecer, nós vamos nos encontrar na eternidade com Jesus. E aí, irmãos, vai ser maravilhoso. Nós vamos ter tempo de sobra para falar da grandeza, do amor de Deus. Nós vamos nos encontrar com Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Jesus. Irmãos, vai ser tremendo, vai ser maravilhoso, mas enquanto isso, precisamos perseverar. Não é fácil, ninguém prometeu que vai ser fácil. O próprio Jesus, ele disse que neste mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque ele já venceu tudo por nós. Amém? Então, feche os seus olhos, nós vamos orar agora e no final, por favor, compartilhe. É só você clicar nessa setinha apontada para a direita que está aqui embaixo do vídeo e enviar no WhatsApp para as pessoas que você ama, tá bom? Então vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que privilégio, Senhor, estarmos na Tua presença agora. Deus, nós queremos Te agradecer com todo o nosso coração, porque o Senhor não é um Deus que nos tira do Egito para nos abandonar no deserto. O Senhor é aquele que nos tira da escravidão e nos conduz passo a passo até a terra da promessa. Oh Deus, eu Te agradeço pela vida desse irmão e dessa irmã que parou tudo o que estava fazendo para ouvir essa mensagem. Eu Te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é luz que ilumina o nosso caminho, que muitas vezes está cheio de escuridão, mas nós cremos que o Senhor não nos abandonou e jamais nos abandonará. Pai, eu coloco diante de Ti de uma forma muito especial cada pessoa que se sente agora nesse lugar de desânimo total. Ó Senhor, Tu conheces, Pai, o Teu filho, a Tua filha que tomou essa decisão de andar contigo, Pai. Eles decidiram mudar de vida, abandonar aquele pecado que os prendia. Eles decidiram ser honestos, decidiram perdoar, mas agora parece que a vida virou de cabeça para baixo. Parece que o mundo resolveu cobrar o preço dessa obediência, Pai. Tem misericórdia, Senhor, traz consolo, Senhor, a cada coração. Mostra para ele, meu Pai, com Teu Espírito Santo, que essa tempestade que o Teu filho está passando não é o sinal de que ele errou o caminho. Pelo contrário, esse vento contrário, meu Pai, só nos mostra que estamos indo em direção a Jesus. Pai, essa mulher que hoje chora, que agora está sentindo a dor da solidão, a dor do abandono, da traição. Como é difícil, meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. É muito doloroso, meu Deus, viver se sentindo abandonado, saber que nós não valemos nada para as pessoas, mas sabemos que aos Teus olhos nós somos a menina dos Teus olhos. Nós valemos o preço que Jesus pagou na cruz. Senhor, meu Deus, eu sei que tem pessoas agora que estão com a vida travada, as contas apertaram, as pessoas se afastaram do Teu amor, e por isso eu repreendo agora toda mentira do inimigo, que tem dito que essas pessoas não têm mais jeito, que já chegaram no fundo do poço. Está quebrado agora todo o poder das trevas. Pai, que essas pessoas sintam agora, Pai, uma força sobrenatural, em nome de Jesus. Sopra, Senhor, o fôlego de vida, Pai, que elas sintam uma paz, uma alegria profunda. Senhor, traga também cura para as emoções feridas. Tem pessoas aqui, meu Deus, que estão me ouvindo, que estão com a alma totalmente machucada.
estão cansadas de lutar, cansadas de chorar escondida no travesseiro, porque parece que quanto mais ora, mais o problema cresce. Senhor, renova as forças, Senhor, dos teus filhos. Toca também, Senhor, no corpo físico, meu Pai, onde houver uma enfermidade causada pelo estresse, pela pressão do dia a dia, pela perseguição, que haja saúde agora, em nome de Jesus. Que haja restauração completa. Se existe alguém aqui que está me ouvindo no leito de hospital, está cuidando de um parente doente ou sentindo que não aguenta mais essa vida, receba agora o poder do Espírito Santo, receba o toque do Todo-Poderoso. Deus, coloca a tua mão, Pai, sobre o coração deste homem e desta mulher. Essa pessoa acha que vai ter um troço, vai ter um infarto, porque é tanta luta, meu Deus. Mas eu creio que nesse momento o Senhor está trazendo calmaria, está trazendo discernimento, sabedoria, em nome de Jesus. Deus, eu oro também pela vida financeira, meu Pai. Tem pessoas que estão vivendo o pior momento, Pai, nessa área. Pessoas que decidiram ser fiéis, que decidiram trabalhar com honestidade, mas que estão vendo as portas se fecharem. Senhor, abra as janelas dos céus, meu Pai. Cumpra a tua promessa de que aquele que confia em ti não será envergonhado. Senhor, dá sabedoria, Pai, dá ânimo para a gente trabalhar, para a gente correr atrás e principalmente, Pai, abra as portas, porque isso é algo que só o Senhor pode fazer. Deus, quantas pessoas agora estão pensando em desistir, mas eu creio que o Senhor ouviu a nossa oração agora. E eu te peço, meu Pai, que toque mesmo nesse coração endurecido, em nome de Jesus. Ó, meu querido, você que está aqui, eu venho pedir uma coisa, não saia ainda desse vídeo. Esse é um momento tão importante. Eu quero que você diga aí com seu coração, com toda sinceridade, as palavras que eu vou dizer aqui, tá bom? É só você repetir comigo, mas faça de todo o coração. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo agora que eu não posso caminhar sozinho. Eu não quero mais viver a vida do meu jeito. Eu te entrego o meu cansaço, a minha frustração, a minha vida por completo. Jesus, perdoe todos os meus pecados. Me perdoe pelas vezes em que eu duvidei do teu cuidado e pelas vezes em que eu pensei em voltar atrás. Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu creio que o Senhor ressuscitou para me salvar. E eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Eu abro mão de toda a idolatria do passado, de todos os meus pecados, para andar na tua presença. Em teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Aleluia. Deus, eu coloco agora, Pai, a oração do teu filho e da tua filha na tua presença. Completa, meu Deus, a boa obra que o Senhor começou aqui hoje e que essa obra seja maravilhosa, que todas as pessoas possam olhar para a vida dessa pessoa e enxergar a mão do Senhor. Aleluia. E eu oro também, meu Pai, para que esta oração, essa mensagem aqui hoje possa chegar a muitos lares com pessoas desesperadas, pessoas que estão precisando de uma palavra, pessoas que estão passando por crises no casamento. Deus, eu oro, meu Pai, pelas famílias. Eu sei que tem famílias hoje que estão sendo destruídas, mas que esta oração possa tocar o coração de cada um dos membros dessa casa. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo e eu te peço, fica conosco, Senhor, até o último dia em que estaremos nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente.
elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.